Olá pessoal, hoje nós vamos à aula de genética visando exercícios. São 6 exercícios sobre a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel e herança ligada ao sexo, ok? Eu tentei compilar exercícios que fossem não muito numerosos, mas que trabalhassem as principais habilidades que a gente tem que desenvolver e ter bem consolidada. Show? Então vamos lá, exercício número 1. O exercício número 1, galera, da UniOeste de 2019 diz assim, olha: sabe-se que na espécie humana, o formato do lóbulo da orelha é uma característica hereditária determinada por um par de alelos, do qual o alelo recessivo é responsável pelo lóbulo preso ou aderente. A hemofilia é um distúrbio de coagulação sanguínea, o qual é condicionado por um alelo recessivo localizado no cromossomo X. Analise o heredograma abaixo e responda qual é a probabilidade do segundo filho, homem, do casal 9-10, nascer com o lóbulo da orelha preso e ser hemofílico. Então, senhores, o exercício é esse que vocês estão vendo aí. E eu o reescrevi porque a gente precisa de algumas informações. Vejam só, são 2 características trabalhadas simultaneamente. Então não adianta correr, tem que ser bem tranquilo e tomar muito cuidado para não errar os genótipos. Nosso desafio é cumprir aqui, ó. A gente tem que chegar aqui, é o que a banca quer de nós. Então vamos lá. Primeiro, eu refiz aí um pouquinho a nossa legenda, né? Eu usei um azul, onde na legenda tem um cinza, claro, mas tudo tranquilo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: todos os indivíduos são divididos pela metade. O lado esquerdo eu vou trabalhar primeiro. O lado esquerdo dos indivíduos é o lado que trabalha a característica lóbulo da orelha. Se ele for preso, segundo o enunciado, é uma característica recessiva. E todos os indivíduos com lóbulo da orelha preso, checa na sua legenda, todos eles estão em branco. Vou trabalhar com GNA. Lóbulo da orelha é uma característica autossômica, GNA. Então é isso, ó. Todo mundo que tiver lóbulo da orelha preso é azinho. Quem não tem preso tem o lóbulo solto e é azão. Aqui, ó. Azão, traço, para todos eles. Azinho aqui de novo, ó. Azão, traço, azão, traço. E assim vai. É muito comum os estudantes falarem assim, Charles, mas aqui, por exemplo, eu já sei. Mas meu toque para vocês é, faz por partes. Primeiro você teve a interpretação genética. Qual a interpretação genética? De que ter lóbulo da orelha presa é recessivo. Logo, quem não tem é dominante. Faz isso de uma forma mecânica. Ah, Charles, eu quero colocar o genótipo. Faz agora. Não, faz depois. Faz depois. Vamos trabalhar a segunda característica. Então vejam só. Lado direito agora dos indivíduos. Todos os indivíduos marcados em preto são hemofílicos. O que é hemofilia? Herança recessiva ligada a sexo. Então é uma herança do cromossomo X. X com Hzinho determinaria hemofilia num homem. XHzinho determina hemofilia em uma mulher. Ok? Então vamos lá, mesma coisa. Ó, é mulher, então tem 2 cromossomos X e X. Ela não é hemofílica, logo ela é XHzão. Qual o acompanha? Não sei. Pode ser um Hzão ou pode ser um Hzinho. Se for possível, a gente determina daqui a pouco. Um homem, XY. Mas veja, ele é hemofílico, então ele é Hzinho. Ponto. Esse é o raciocínio a ser repetido, galera. E quando você o repete de primeira, corretamente, basta atenção. É bem possível que a gente erre aqui à frente. Possível. Mas a gente já consegue ver o erro com mais naturalidade. Ok? Então, segue esse padrão. Ó, é homem e é hemofílico. É mulher e é hemofílica. É mulher e é hemofílica. É homem e é hemofílico. É homem e é normal. É mulher e é normal. É homem e hemofílico. É mulher e normal. Ok? Agora vamos voltar. Ó,
O indivíduo, aliás, o indivíduo 7, pulamos aqui, ó. O indivíduo 7, X, homem, Hzão, Y. Agora fechamos, certo? Agora nós vamos voltar sim e preencher os genótipos possíveis. Tipo aqui, ó. É X o que, Charles? Vamos ver se é possível? XHzão, X traço. Então vamos lá. Ela só tem um filho, que é o 7. Esse filho 7 é XHzão, Y. Logo, filho dela, o filho de uma mulher, filho, sexo masculino, recebe o X dela. Recebeu esse X. Exatamente o que eu já sei. Então a minha investigação falhou. Não vou saber, ela vai permanecer dessa forma. Ok? O Y veio do papai, o X da mamãe. Vamos para o GNA agora. Azão o que, Charles? Vou ficar te devendo também, porque olha só, o Azão veio por filho. E só tem um filho. Não tem o pai dele, não tem irmão dele para investigar. E aqui? Aqui é Azinho, porque o Azão veio do pai, Azinho da mãe. Indivíduo 3. Azão o que? Ó, o Azão veio por essa filha. E só. Agora a filha é Azão, Azão ou Azão, Azinho? Vejam que a mãe é homozigota recessiva para o GNA. Então a mãe passou o Azinho. Perfeito? Aqui, ó. Azão, Azão ou Azão, Azinho? Olhando para os pais, eu não sei. Eu não sei. Olha só. Quem passou o Azão? O pai ou a mãe? Os dois têm. Vou errar e afirmar que o pai passou o Azão. Eu deveria errar novamente para eu afirmar que a mãe passou esse Azão, Azinho. Então, por enquanto, fica assim. É o que eu tenho. Aqui, Azão, Azão ou Azão, Azinho, Charles? Veja, o Azão veio do pai, então a mãe mandou o Azinho. Certinho? Aqui, ó, X, Hzão. Hzão veio de quem? Da mãe. Então o pai passou o quê? Hzinho, uma vez que o pai é hemofílico. Beleza? Aqui, o indivíduo já está determinado. O indivíduo é homozigoto recessivo. Sendo ele homozigoto recessivo, um alelo recessivo veio da mamãe e o outro recessivo do papai. Então está aqui. Todos os genótipos requeridos estão ali. Olhando aqui na minha colinha, qual a pergunta do exercício? É sobre esse cara. Eu quero saber a probabilidade desse casal vir a ter uma criança com lóbulo na orelha presa e essa criança tem que ser hemofílica. E a criança, aliás, é um menino com lóbulo da orelha preso e hemofílico. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer 2 cruzamentos. Então vejam só o que eu vou fazer. Eu vou fazer um quadro de Punnett para a questão do lóbulo primeiro. Então olha, essa mamãe aqui, Azão, Azinho. Tá aqui, ó. Azão, Azinho, com aquele papai, Azão, Azinho. A possibilidade, olha só, cruzamento entre eles. Gametas do pai, gametas da mãe. Cruzamento entre eles vai me dar uma criança, num total de 4, que tenha o lóbulo da orelha preso. Tá aqui. Agora eu vou lá, hein? Ó, eu vou aqui. Hemofilia. Outro cruzamento. Homem. X. Hzão. Y. Aliás, desculpe. O homem X. Hzinho Y. Aqui ele aqui, ó. Ele é hemofílico. Ok? Com a mulher normal portadora, XHzão, XHzinho. Vamos fazer o quadro de Punnett novamente. Então aqui está. Gametas do homem, X, Hzinho e Y. Gametas da mulher, XHzão, XHzinho. Vamos fecundar isso. XHzão, XHzinho, é uma fêmea, não vai interessar para mim. XHzinho, XHzinho, continua a não interessar. O que me interessa é isso, ó. XHzão, Y, XHzinho, Y. Qual a possibilidade de vir a ter um menino e ele ser hemofílico?
Dado que é menino, são esses dois. Qual a possibilidade? Dado que é menino, ser hemofílico? 1 em 2. Ok? É esse cara aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu multiplico 1/4 vezes meio. 1/4 vezes meio nos dá 1/8. Ok? Então, essa é a nossa resposta. Tá aí a nossa questão número 1. Beleza? A questão 2, pessoal, vai tratar agora da herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo, minha dica a vocês é repetição. Repete exercícios que sejam sobre herança ligada ao sexo. E algumas coisas vocês vão perceber que elas são literalmente normativas. E é por isso que eu selecionei essa questão número 2 para vocês. Então vamos à nossa questãozinha. A questão é da FUVEST do ano de 2020, fresquinha. Tem um heredograma com 3 gerações novamente e diz assim, olha, analise a seguinte genealogia de uma doença. Não há mais o que ser lido nessa questão. Agora você tem que interpretar. Eu diria que você tem que degustar esse cladograma. E a resolução dela é extremamente concisa. O que você tem de observar é o seguinte. Olha para a figura enquanto eu falo. Você está vendo homens afetados. Estão vendo homens marcados. Olha as filhas desse homem. Então observe que você tem homens marcados, sendo mais preciso, os homens estão na 2ª geração. Olha as filhas que são da 3ª geração. As filhas estão doentes. Galera, isso acontece quando a herança é do cromossomo X e é dominante. Por quê? Seria mais ou menos isso, olha. Imagine que a doença seja essa, ó, X-azão Y. Um homem doente. Independente da mulher. Ó, eu vou colocar assim, ó, a mulher é X alguma coisa, X alguma coisa. Eu não quero me estender nem interpretar a mulher. Eu quero deixar claro para vocês o que seria mesmo normatizado. Olha, eles vão ter uma filha. XX. Você fala assim, Charles, a mãe passa um cromossomo X, eu concordo plenamente com você. Eu quero só te mostrar que nesse caso a mãe não vai influenciar. Ó, tá aqui o cromossomo X da mãe. Agora observem, o pai que tem o cromossomo X com alelo azão, que nesse caso determina uma doença, ele passou para a filha. Tá aqui, ó. Então vejam só, quando você tiver um heredograma onde pais doentes tenham filhas doentes, isso é herança ligada ao sexo dominante. Como eu havia dito a vocês, é algo que vocês vão ganhar experiência à medida em que repetir exercícios, ok? Meio que normatizado. Então essa é a nossa questão número 2. Questão 3, do INSPER, de 2019, diz: o alelo K é autossômico e condiciona pelagem amarela nos ratos, sendo letal na fase embrionária quando em homozigose. Já o alelo recessivo do gene K condiciona pelagem selvagem comum, que seria o marrom. Considerando um cruzamento entre parentais amarelos, a probabilidade de nascimento de uma fêmea marrom é de... O exercício 3 vai trabalhar genes letais. E ele diz para nós o seguinte, olha, existe um gene K que determina pelos amarelos. Existe o alelo recessivo, que em homozigose determina pelos marrons. Ok? Então, olhem só. Segundo a banca, foram cruzados indivíduos que são heterozigóticos. São amarelos. Mas como é que você sabe que é heterozigótico, Charles? Olha só, galera. Se for homozigótico para amarelo, ele não existe, ele morreu. É o gene letal. Então, quando a banca diz que foram cruzados indivíduos amarelos, o cruzamento é esse, ó.
Beleza? Quando eu cruzar esses pais amarelos, as minhas possibilidades são essas. Gametas do macho e da fêmea. Vou fecundar. Ok? E aí está literalmente o pulo do gato. Tem que lembrar da letalidade. E, ao lembrar da letalidade, destruir ele. Tire-o. Aí, o seu espaço amostral, que inicialmente era de 4 indivíduos, passa a ser de 3. E a pergunta da banca é: qual a chance de vir a nascer uma fêmea marrom? Marrom é casinho, casinho, se assim você me permite dizer. Então tá aqui, ó. É 1 em 3. Mas condicionou sexagem. Falou que é fêmea. Multiplica por meio. E aí nós temos a resposta: 1/6. Ok? É um exercício bem interessante, básico, mas lembrando a vocês que o Enem nos últimos anos tem uma série de exercícios que são variações de primeira lei de Mendel. Então é bom a gente estar antenado com essas coisas. É a primeira lei de Mendel, mas trabalhando com letalidade. Então esse foi o nosso exercício número 3, galera. Vamos ao exercício número 4 agora. O exercício 4 da Faculdade Albert Einstein, Medicina de 2009, diz assim, ó: acromatopsia é uma doença autossômica recessiva rara, determinada por um par de alelos. Pessoas com essa doença pouco distinguem cores ou não as distinguem, podendo enxergar uma só cor. No heredograma, o avô de Renan e Bárbara apresentam acromatopsia. A pergunta final é a seguinte: a probabilidade de Renan e Bárbara gerarem um menino com acromatopsia será de... Moçada, esse exercício está tratando o que a gente chama literalmente, não vai chamar, de probabilidade condicionada. Vocês vão ter que aplicar uma probabilidade para que vocês tenham o cálculo final, mas vocês vão deixar claro que vocês não têm certeza sobre o que você está dizendo. Você está condicionando aquilo. Então vamos ao exercício, vamos fazê-lo com o gene A. Então olha só, é autossômica recessiva e o avô de ambos, que aliás executaram cruzamento endogâmico ou consanguíneo, ó, 2 traços, o avô deles é azinho. De imediato você já percebe que ambos são azão, traço, azão, traço. Por que, Charles? Não somente pelo fato deles terem mãe e pai que são homozigotos dominantes, mas pelo fato deles não terem a referida doença rara. Então, olha só. Aqui, a avó teve uma filha, passou o alelo dominante, mas o avô, no caso o pai, passou recessivo. Aqui, ó, mesma coisa. E agora a gente vai aplicar o condicionamento. Vejam só, eu quero saber a chance que existe de vir a ter um menino aqui que tenha a doença. Logo, observem o que eu devo fazer. Para que essa criança aqui venha a ter a doença, ela deve ser azinho. Mas como é que a criança vai ter azinho se os pais não tiverem? Mas quem disse que os pais têm? Então a gente tem que trabalhar pisando em ovos. Observem só, eu vou cruzar esse indivíduo com esse. E é uma repetição do lado de lá. São iguais os cruzamentos. Observem só, ó. Azão vezes azinho. Eu vou ter indivíduo azão, indivíduo azinho. Meio de cada. Meio. Então, qual a chance desse indivíduo ser azinho? É meio. Está condicionado. Qual a chance daquele lá também ter azinho? Também é meio. Está condicionado. Compreenderam?
Agora observem só, se eu cruzar esse indivíduo aqui com esse, qual a chance de obter esse filhote? Você já falou 1/4, mas eu vou fazer aqui, ó, azão azinho com azão azinho. Estou cruzando Renan com Bárbara agora. Eu vou chegar nisso. Um quarto. E aí, o que eu faço nos finalmente? Relembrando, pela minha colinha aqui, ele quer saber o seguinte: qual a chance de vir a ter um menino que tenha a doença? Então, observe, eu começo respeitando o condicionamento matemático que eu fiz. Então, olha, meio aqui vezes meio aqui. Dado que isso aconteceu, qual a chance de vir a ter um menino afetado? 1/4. E qual a chance de ser menino? Meio. Multiplica isso tudo. 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Vezes 2, 1/32. É a nossa resposta. Um exercício interessante, não muito difícil, mas que explora uma habilidade da gente, que é: eu não posso afirmar que vai ser azão azinho, porém eu posso condicionar e observar isso matematicamente aqui embaixo nos cálculos. Sério? Certinho? Tranquilo? Então esse foi o nosso exercício número 4, pessoal. Então vamos ao exercício número 5 agora. O exercício 5 da FUVEST de 2019 diz: uma alteração genética é determinada por um gene com herança autossômica recessiva. O heredograma mostra famílias em que essa condição, está presente. O casal 3-2 e 3-3 está esperando um menino, considerando que nessa população, uma em cada 50 pessoas é heterozigota para essa alteração. A probabilidade de que esse menino seja afetado é... Então, galera, esse exercício já nos coloca numa posição diferente. Ele nos dá a frequência de heterozigotos para a doença, para o alelo, digamos assim, para a característica em questão na população, que é de 1 em 50. O exercício está reproduzido aqui para vocês. Eu vou pegar apenas a parte que já me permite a resolução dele. Então, observem só. O indivíduo 2, 3, a mamãe, ela é doente. E a característica é autossômica recessiva. Vou brincar de novo. Azinho, azinho. Veja que eu desconsiderei o pai. Eu não preciso observar o pai. Eu preciso observar isso aqui, olha. A menina é azão. Como é que você sabe, Charles? É muito fácil, meus amigos. Ela não é doente? Não, ela não é doente. Ela é normal. Então ela é azão. Ser doente é homozigoto recessivo. Ser normal é azão. E agora, olha só. A mãe passou o quê? O azinho. Por isso eu reproduzi apenas a mãe e ela. E aí eu vou ao indivíduo que tem um probleminha. O problema é simples. Às vezes imenso, mas não. Nesse caso é simples. Ele não faz parte dessa árvore genealógica em termos genéticos. O que significa isso? Significa que ele foi jogado. Então, você não pode apreciar nada com relação a ele. Mas agora vejam só, doente ele não é. Agora, para existir a chance dessa criança ser azinho, azinho, para existir essa chance, como deve ser ele? Ah, Charles, ele deve ser assim, ó, azão, azinho, dado que ele não é doente. Agora, eu posso afirmar matematicamente que ele é azão, azinho? Não. Por isso a FUVEST me dá uma informação preciosa. A frequência de indivíduos heterozigóticos é de, cola aí, ó, 1 em cada 50. Então, olha bem o artifício matemático simples que a gente usa. Qual a chance dessa mulher casar com esse homem e ter uma criança assim? Matematicamente, eu vou fazer assim o quadro de comer agora. Ó, a chance dessa criança existir é meio dessa mãe doar o azinho vezes meio desse pai doar o azinho. Então, meio vezes meio. 1
quarto. No entanto, eu tenho que respeitar a frequência de heterozigóticos que eu observei antes, que é de 1/50. Então, o cálculo final do exercício é 1/4 vezes 1/50, o que me dá 1/200. Usei uma aluno de cor aqui para destacar o que eu queria. 1/200. Então, essa é a nossa questãozinha de número 5 da nossa lista. Beleza? Então, vamos à nossa última questão, a questão número 6 agora. A questão diz: o daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores e, na quase totalidade dos casos, tem causa genética. O alelo responsável pelo distúrbio é recessivo e está ligado ao cromossomo X. E agora vem um estudo de caso, pessoal. Beatriz é uma mulher daltônica que se casou com Humberto, homem de visão normal. Sobre esse casal, é correto afirmar o quê? Então vamos à nossa última questão. Beatriz casada com Humberto e Beatriz é daltônica. Então vamos escrever essa história. Na questão número 6, eu tenho Beatriz e Humberto. Beatriz é daltônica. Daltonismo é herança do X e herança recessiva. Primeira perguntinha: quantos cromossomos X possui uma mulher? Ah, Charles, a mulher possui 2 cromossomos X. O daltonismo é causado por alelo recessivo, gene D. Então diz para mim qual o genótipo de Beatriz. Dzinho. Segundo a banca, Humberto, marido de Beatriz, ele não é daltônico. Logo, Humberto é X, Dzão, Y. Tá aí. E se Beatriz é daltônica, a gente destaca a característica colorindo o espaço de Beatriz. Agora, meus amigos, minhas amigas, prestem bem atenção. Se Beatriz é daltônica, vamos fazer um estudo sobre os papais de Beatriz e Humberto? Olha só. Papai de Beatriz, mamãe de Beatriz. Papai de Humberto, mamãe de Humberto. Você consegue falar alguma coisa acerca do pai de Humberto? Olha para Humberto. Você fala alguma coisa sobre ele ser daltônico ou não ser daltônico? O pai? Não dá para falar. Por quê? Porque o pai de Humberto é XY. E o pai de Humberto passou a ele o cromossomo Y. Ó. Eu não sei. Então eu não sei. Agora, sobre a mãe de Humberto. Sim, sobre a mãe de Humberto é possível. A mãe de Humberto passou para ele o cromossomo X, Dzão. Então a mãe de Humberto talvez seja normal portadora, ela seria XDzão, XDzinho. Talvez ela esteja normal apenas, XDzão, XDzão. Eu não posso fazer qualquer inferência sobre ela. Se tivesse uma irmã, se falasse outra coisa sobre ela. Agora vamos olhar Beatriz. Beatriz é daltônica. O pai de Beatriz, X. Y. A mãe de Beatriz, X. X. Fala para mim sobre a mãe de Beatriz. Olha, ela tem 2 cromossomos X por ser uma mulher. Então, Charles, um Dzinho veio daqui. Logo, no mínimo, a mãe de Beatriz é normal portadora, podendo ser também daltônica. E olha o pai de Beatriz. O pai de Beatriz é daltônico, porque ele passou um cromossomo X para ela. Então, o pai de Beatriz também tem que ser destacado. Então, tá aqui, ó. Em suma, o pai de uma mulher daltônica obrigatoriamente tem que ser daltônico. E como vocês sabem, hemofilia estende. O pai de uma mulher hemofílica tem que ser hemofílico. Considerando que não haja mutação, pensando em exercícios, ok? Tem de ser assim. Portanto, desse exercício nós já temos a resposta, letra A. Ok? Gente, foi um prazer ajudá-los mais uma vez. Espero que vocês se mantenham estudiosos, tranquilos e nós nos vemos nas próximas videoaulas. Ok? Grande abraço, fique com Deus. Até
Até mais!